Olá, meu nome é Jeane Almeida, sou professora de Enneagrama e psicanalista integrativa e hoje eu vim aqui para falar das paixões de cada personalidade. Mas pode me parando de idealizar essas coisas românticas porque não tem nada a ver com isso. Antes, você me ajuda muito dando aqui o seu like e compartilhando esse vídeo para pessoas que gostam desse assunto. E também te convido a ir lá no meu Instagram e me seguir porque tem bastante conteúdo interessante. As paixões do Enneagrama também são conhecidas como os vícios, né? Mas antes, para a gente tentar entender, vamos pegar a palavra paixão e tentar entender o significado dela. Se a gente for olhar no dicionário, a palavra paixão significa sofrimento. Essas paixões da personalidade ou esses vícios são a raiz do sofrimento das personalidades. É inconsciente, então só depois de muito trabalho psicológico que você vai começar a entender e perceber essas paixões ou esses vícios atuando em você. Cada perfil ou cada personalidade tem o seu próprio vício ou sua própria paixão. E já adiantando, para quem não conhece muito a respeito do Enneagrama, você só é uma dessas personalidades. Ou seja, você tem uma paixão que vai predominar em você. E muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer esses vícios ou essas paixões em nós, porque esses vícios geram, na verdade, a máscara social que a gente precisa para sobreviver. Então, os comportamentos que essas paixões geram são aprovados pela sociedade e é por isso que a gente vai mantendo isso. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de cada paixão, de cada perfil aqui, para a gente tentar contextualizar. Então, vamos lá. Qual é a paixão do perfil 1, ou tipo 1 do Enneagrama? É a paixão da ira, o vício da ira. O que isso causa? Essa ira, ela é interna, é uma raiva que não sai. Então, esse perfil normalmente ele prende a raiva e isso gera uma tensão no corpo dessa pessoa. Tensão mesmo, aqui no ombro, no maxilar, ranger de dentes, é como se ela tentasse segurar a raiva o máximo possível para não explodir. Porque na mentalidade desse perfil, ter raiva é uma coisa ruim. Então, eles tentam segurar o máximo. E normalmente o que gera essa ira nesse perfil é as pessoas fazerem as coisas de uma maneira diferente do que eles imaginam ou pensam que é a correta. O perfil 2 tem a paixão do orgulho. E a paixão do orgulho faz aumentar realmente o peito e se inflar de peito. E o orgulho é essa questão de se sentir mais importante do que realmente ele é. E na verdade isso significa que é como se ele olhasse para os outros lá fora e visse que só os outros precisam das coisas, só os outros têm necessidades. É como se ele realmente não tivesse necessidade, só os outros têm. E tem uma questão de eu sei o que você precisa mais do que você mesmo. É como se fosse um pensamento, vocês precisam de mim. Então, isso faz com que ele faça muito pelo outro. Só que, no fundo, ele espera algum tipo de retribuição. E essa retribuição pode ser tanto um elogio, um olhar, um abraço. E quando ele não tem, ele se decepciona e aí entram todas as outras questões relacionadas a partir do momento que ele tem essa decepção. O perfil 3 tem a paixão do auto-engano. É um vício onde a pessoa se transforma em alguém para se sentir admirado pelas outras pessoas. Ele precisa sentir que ele merece essa admiração, então ele se transforma, obviamente, de maneira inconsciente no que as pessoas querem que ele seja. Estou reforçando a questão do inconsciente porque às vezes você fala, nossa, essa pessoa forçadamente se torna uma pessoa e não é, gente. Se ele perceber que a admiração está num determinado ponto, ele inconscientemente vai se transformar nisso. Ele, sem perceber, ele vai se transformar no que as pessoas esperam dele. E isso causa muitas dificuldades, por exemplo, quando a pessoa vai tentar identificar o tipo. E, sinceramente, depois do último curso que eu fiz, pra mim, todo mundo é tipo 3 até que se prova o contrário. Justamente porque eles podem se moldar ao que eles quiserem ser. O perfil 4 tem a paixão e o vício da inveja. E a inveja é essa questão de eu olhar para fora e eu me comparar a algo que eu não tenho. Eu sinto essa falta interna e eu desejo ter aquilo que o outro tem. Mas isso não é só para coisas boas, não. Isso tanto para coisas boas ou ruins. Então, a necessidade de tapar essa falta interna é tão grande que, às vezes, eu posso realmente me comparar até com coisas ruins do outro, ou situações ruins do outro, ou desejar ter coisas ruins do outro. E isso depois resulta em questões como a melancolia, por exemplo. O perfil 5 está relacionado à paixão da avareza. Caso se refere ao fechamento do coração. Então, esse fechar de coração impede essas atitudes de dar e receber, de doar e ganhar. Porque existe um medo tão grande de perder o pouco que ele ainda tem internamente, que ele não se abre. Então ele tem essa necessidade de querer ter a intimidade, querer mais, um medo é tão grande, que ele prefere se fechar do que tentar essa abertura do coração.
E isso normalmente aparece também no corpo dos perfis 5, né? Que é um corpo mais fechado mesmo, mais para dentro. Há uma economia de energia em todos os sentidos, tanto na fala, tanto nos gestos, nas relações, economizando energia de um modo geral. O perfil 6 tem um vício ou a paixão do medo. E aí tenta lembrar de uma situação que você sentiu muito medo. Então, como que o teu corpo reagiu? Lembra, teu coração ficou com aquela sensação de que tá saindo pela boca aqui, né, pulsando. A perna tremia, a respiração estava curta, se fosse uma falta de ar. Então, esse é o coração desse perfil. E aí, para ele se sentir um pouco mais seguro referente às situações da vida, ele tenta prever todas as situações que podem ocorrer, para trazer um pouquinho mais de calma para ele, para trazer um pouquinho mais de segurança. O perfil 7 é a gula, e eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um professor que é: a gula é a fome em desespero. Mas não necessariamente é só fome de comida, é fome também de experiências, de momentos bons. Eu quero ter um pouco de todas as possibilidades boas da vida, eu não quero perder nada, de uma forma que não tenha limites. E isso faz com que esse perfil tenha uma grande dificuldade em se adaptar a uma coisa só, a querer e a focar em uma coisa só. Porque se dedicar a uma coisa só, ele sente como se estivesse perdendo as outras possibilidades. E faz com que ele se sinta preso, como se ele estivesse sem liberdade. O perfil 8 é o vício, ou a paixão da luxúria. E a luxúria tem a ver com intensidade, com excesso de energia. Então, é como se ele precisasse... Então é como se ele precisasse o tempo todo estar expandindo essa energia, é como se as situações ou como tudo precisasse estar o tempo todo de forma intensa. E as situações intensas faz com que ele se sinta muito estimulado. Ele se sente mais forte, mais energizado com isso. A questão é que nem todo mundo que está à volta dele consegue entender e dar conta dessa força muito poderosa. E como ele sempre tem essa necessidade de manter a energia alta, para ele é extremamente difícil mostrar vulnerabilidade. E por último aqui o perfil 9. O perfil 9 tem a paixão ou vício da preguiça. Eles são extremamente trabalhadores, antes de qualquer coisa eu preciso falar isso. Mas então como assim preguiça? A questão é que o 9 ele trabalha muito, ele faz muitas ações, ele faz tudo, menos o que precisa ser feito. Ele tem muita dificuldade em colocar essas prioridades. Então imagina assim, eu preciso entregar o relatório até sexta-feira. Mas nossa, eu tô vendo o chão da empresa que tá sujo. Eu vou lá limpar o chão. Então às vezes a pessoa... Normalmente os 9 entram muito cedo na empresa e saem muito tarde, fazendo várias tarefas, mas quando chegar na sexta-feira que ele precisar entregar o relatório não vai estar pronto. Porque ele ficou trabalhando em coisas que não eram prioridades. Ou seja, faz tudo, menos o que importa. Então esse foi um resumo aqui das paixões ou vícios de cada perfil. E se você tem interesse em identificar a sua personalidade e desenvolver as suas potencialidades, clica na descrição aqui embaixo que você consegue falar diretamente comigo. Obrigada e até o próximo vídeo.